Nós somos a família Barelli e a gente veio aqui para contar um pouquinho de como que a gente chegou aqui na PIB. Na verdade, a gente chegou através de uma célula. A minha experiência foi um cliente meu que eu muitas vezes ia conversar com ele, assim, semanalmente, e ele sempre falava de Jesus e me explicava algumas coisas, precisa conhecer Jesus, mas eu já conhecia Jesus, eu achei que ele estava falando alguma coisa diferente. E aí ele falou, você não quer ir lá na igreja comigo? Eu falei, não, na igreja eu não vou. Você quer ir numa célula? Célula? É uma reunião, o pessoal é mais chegado, a gente vai, conversa, vou eu, minha esposa, se você quiser eu te levo. Aí eu aceitei. E aí fomos e eu fiquei frequentando. Eu achei bastante interessante, porque todo mundo tinha uma noção muito grande de abrir a Bíblia. Tá o livro, o pessoal já sabia. E eu levei a minha Bíblia, eu nunca tinha aberto, eu não tinha costume. Então eu não sabia onde estava, e aí eu fui aprendendo, é no Novo Testamento, no Antigo, e eu fui aprendendo e foi muito bom isso, e foi uma grande aquisição de conhecimento e tudo. Eu frequentei durante 1 ano, e depois de 1 ano, o meu marido falou assim, hoje você vai na célula? Vou. Então eu também vou. E foi muito bom, porque aí ele foi comigo. A minha experiência com a célula, a Vivian já contou alguma coisa, mas para mim também ficava muito obscuro tudo isso, porque eu pedia informação, quando ela ia na célula eu pedia as informações para ela, eu queria saber um pouco mais, mas sempre na minha. Aí depois de 1 ano, como ela falou, eu resolvi ir na célula. E eu fiquei impactado quando eu cheguei na célula, porque durante aquele ano, o meu nome estava escrito numa lista de oração. Então, 1 ano depois, essas orações incessantes me levaram até a célula. E foi uma bênção, porque eu me senti muito bem acolhido pelas pessoas e uma coisa maior, acolhido por Jesus, que foi maravilhoso. E esse processo de conversão começou dentro dessa célula. E aí eu percebi a minha mudança perante a nova visão de Jesus, que eu tinha uma visão anterior, que não era a que eu tenho hoje, dessa maravilha de Jesus, abrindo a nossa casa para ter uma célula. E as coisas cada vez mais ficaram maravilhosas, apesar de os nossos filhos não estarem junto com a gente. Mas a gente tinha que orar para que isso viesse a acontecer. E nós oramos, como oraram para mim na célula, onde eu comecei a frequentar. E a gente orava. E um dia, meu filho do meio, Fernando, ele foi convidado a ir jogar futsal na Itália. E para todo pai é difícil tudo isso. Mas eu sabia que eu tinha um Pai maior, Jesus, nosso Deus. Então, quando ele me disse que ia para a Itália, ele ia ficar longe da gente. E então, no dia do embarque dele, eu dei uma Bíblia para ele e um devocional. E falei para ele que o pai dele, de carne, estaria aqui, no Brasil. E o Pai maior, que é Deus, estaria com ele, aonde ele estivesse. Então nisso, depois, como meu irmão estava morando na Itália, eu e o meu outro irmão, a gente foi visitá-lo no final do ano. Ele tinha ido um pouquinho no começo do ano, nós fomos visitar no final do ano. E chegando lá, eu vi que ele participava já de uma célula de um membro aqui da PIB. Então era uma célula da PIB que estava acontecendo lá na Itália e o meu irmão participava semanalmente. Então a gente foi para lá, a oportunidade da gente participar não teve. Foi quando eu estava indo embora que surgiu uma oportunidade, um dia antes de eu viajar para voltar para o Brasil, ia retornar às atividades da célula e eu participei. No que eu participei, aí que eu vi a importância que ele demonstrou naquele tempo que eu fiquei lá, nós ficamos lá, a diferença que a gente tinha visto no nosso irmão,
a gente viu, eu consegui ver, participando da célula que ele estava, o porquê de tudo isso. Na sequência, quando eu estava voltando para o Brasil, eu passei por uma experiência maravilhosa, na qual Deus falou comigo assim de uma forma inexplicável. Então, esse foi o meu irmão já tinha sido convertido por lá, pela Itália, e eu participando e passando por esse testemunho de Deus na minha vida, foi que eu vim aqui para o Brasil e a gente começou toda uma história, um caminhar com Jesus. E quando meu irmão veio para cá nas férias seguintes, eu pude ver essa transformação na vida dele. Então, o que Jesus fez nesse ano que ele esteve fora e que eu senti aqui como uma saudade muito grande, um companheiro que eu tinha perdido, algo que parecia uma tristeza muito grande para minha vida, Jesus trabalhou de uma forma maravilhosa e trouxe ele como uma resposta para tudo que eu estava sentindo. E ali, quando ele veio para cá, eu pude ver a transformação dele, e aí ele me convidou para a célula que estava sendo na minha casa, que era a célula que eles estavam conduzindo já, e me convidou: Léo, você quer participar da célula que é na nossa casa? Parece um pouco estranho, mas eu, quando eu chegava da faculdade, fazia questão de não participar, de fugir daquilo, e de não querer me misturar com as pessoas que eu tinha um preconceito, eu tinha uma barreira que eu estava lutando. E aí, quando ele me convidou, eu falei: vou, porque eu vi que você tá diferente, eu preciso conhecer isso, né? Alguma coisa tá diferente. E aí, quando eu participei dessa célula, foi realmente a transformação ali, como conversão real e como rompimento de barreiras de preconceito real que Deus estava quebrando na minha vida. E aí eu fui me envolvendo com a célula, fui conhecendo pessoas novas, o pessoal era um pouco mais velho, era na faixa de idade dos meus pais, e aí comecei a me inteirar, e foi pela célula realmente que Jesus foi me quebrantando e me mostrando de forma gentil quanto Ele queria trabalhar na minha vida. Então, Deus fez maravilhas na nossa vida, o mover de Deus na nossa vida. Eu que um dia fui resistente a uma célula, hoje tenho uma célula, 3 células em casa, uma em italiano, uma em português e uma de jovens. Então, eu convido a todos vocês a participarem de uma célula.